Falar sobre perdão. Aleluia. Será que o perdão é uma doutrina que devemos sempre colocar em prática? Devemos perdoar a todos? O perdão é concedido a todos? Mesmo a pessoa não se arrependendo, devemos perdoá-la? As Escrituras nos dão luz a respeito do assunto. Nós vamos mais uma vez recordar as Escrituras. O que as Escrituras falam, o que a palavra de Deus fala a respeito de perdoar e deixar de perdoar. Será que todos são dignos do perdão? Será que Deus perdoa a todos? É um assunto muito interessante, porque às vezes nós nos perdemos. Eu já vi muitas pessoas chegar para outros e dizer assim: você tem que perdoar o fulano, mas ele não se arrependeu, eu tenho que perdoar o quê? Às vezes é uma força de expressão. Quando alguém é ofendido por outra pessoa e a pessoa não quer se reconciliar e está no seu pecado e não se arrependeu, na verdade aquela pessoa não recebe perdão. Eu só posso dar uma coisa se alguém receber. Mas acontece que a pessoa que é ofendida, muitas vezes, o seu coração ficou amargurado. E toda a raiz de amargura brotando no coração priva nós da graça de Deus. Então, quando às vezes falamos para as pessoas: você tem que perdoar, na verdade nós estamos querendo falar: olha, você deve tirar mágoa do seu coração. Porque como que eu vou dar o perdão a alguém que não quer receber? A não ser que a pessoa esteja na sua ignorância e inocência. Com certeza mais tarde ele vai se reconciliar e o perdão lhe será dado. Porém, o cristão, quando ouve a palavra, você deve perdoar, sim, eu vou perdoar, com certeza. Mas o perdão não é concedido àquela pessoa que ainda não se arrependeu, só quando ela se arrepender. Mas nós devemos sim estar prontos para perdoar. Por quê? Porque Deus também está pronto para perdoar. Se nós somos filhos de Deus, devemos estar prontos para perdoar. Mas às vezes o perdão ele é retido. É isso que nós vamos ver nas Escrituras. Mas o perdão é retido por pessoas na presença de Deus. Pessoas que estão andando em comunhão com Deus, que sabem que o perdão está sendo retido porque a pessoa que ofendeu não está em condição de receber perdão. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ficar de pé. Vamos abrir as Escrituras do profeta Isaías. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito poderosa. Deixa eu pegar o texto aqui para os irmãos. E ela nos dá assim um conselho correto, perfeito. Isaías, perdi agora. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Que diz assim: aprendei a fazer bem, praticai o que é reto,
Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, vinde a mim. Como se ele estivesse falando, após você fazer isso, então, vinde e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Pode sentar. O que o texto está dizendo? Ainda que seja vermelho. O que o versículo 18 está dizendo após uma atitude que Deus disse e aconselhou o povo a fazer? O que o Senhor estava falando aqui? Que ele iria fazer o quê? Perdoar. O perdão de Deus é tão forte que, se o pecado fosse agressivo, como a cor vermelha ou carmesim, se tornaria branco como a lã. Significa que dos teus pecados ele passa uma borracha, ele apaga e deixa a folha branca. Se no livro da tua vida o pecado está escrito de letras vermelhas, mas tu atendeste ao chamado do Senhor e aprendeu a fazer o bem, e praticou o que é reto, tratou a causa das viúvas, e começou a praticar as coisas que agradam ao Senhor, então os pecados são retirados. O povo de Israel naquela época tinha uma dificuldade muito grande, por isso que Jesus veio, para que através da graça o povo pudesse cumprir este mandamento. Isso aqui no Velho Testamento, irmãos, é um ensinamento que está lá no Novo Testamento. Isso aqui não é doutrina do Velho Testamento. Isso aqui Jesus não cravou na cruz, não. O que Jesus cravou na cruz foi a dívida do pecado mundial. E através desse sacrifício, o Espírito Santo nos ajuda a praticar o que é bem, o que é bom, a tratar da causa da viúva, a se compadecer do nosso irmão como se nós estivéssemos no lugar dele. Jesus nos ensinou uma passagem que ele fala assim: assim como vós quereis que os outros façam com vocês, façam o mesmo com eles. Isso pode ser feito sim através do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo faz nós sentir, o que está se passando no coração daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que está vindo ao nosso encontro, porque o mesmo Espírito que conhece o coração daquela pessoa faz nós sentir a dor que aquela pessoa está passando. E aí nós nos comovemos em obedecer esta doutrina aqui. E o perdão nos é concedido porque nós tomamos uma atitude diferente. Vamos para o livro de Lucas, falar um pouco mais sobre Lucas 17, sobre o perdão. Nós queremos falar sobre muitos assuntos relacionados ao perdão. Perdão é um sentimento do coração de não querer cobrar mais da pessoa. Entendeu, irmãos? Por que eu falo de novo? Perdão é o sentimento do coração de não querer cobrar da pessoa. Não querer cobrar. Mas alguém te ensinar, eu não. Uma senhora falou assim: a minha vontade é eu falar essas coisas, pastor, na presença da pessoa que me falou isso. Eu falei: olha, eu posso dizer uma coisa para a senhora está magoada. Não guarda mágoa, não. Falei: a senhora está magoada. A mágoa, a senhora está ofendida. Tanto é que a senhora quer fazer isso aí. A senhora quer falar diante da pessoa um monte de coisa. Por quê? A senhora quer retribuir. É um tipo de vingança. A senhora quer chegar e na face da pessoa e mas eu te perdoei, mas vem cá, eu quero te falar um negócio. Isso não é perdão. Perdoar é esquecer da dívida. Perdoar é não cobrar mais a dívida. Vocês ouviram bem, irmãos? Amém. Vocês estão querendo fazer conta com alguém? Eu quero chamar alguém no canto da parede para conversar? Tudo bem. A Bíblia ensina assim: quando existe uma ofensa entre o irmão e o outro, o ofendido, segundo as Escrituras, deve ir ao irmão que lhe ofendeu e conversar. Quando se trata aqui da igreja, quando se trata membro da igreja, se aquele que ofendeu não se arrepender,
Jesus mandou levar um outro irmão como testemunha. Geralmente ninguém faz isso, porque as pessoas sentem vergonha e não têm aquela coragem de chamar outro irmão testemunha, porque a outra também ela vai ter que enfrentar dois. Mas esse é o correto. Por isso que as igrejas ficam todas balanceadas, porque os próprios membros não tiram o erro do meio. Fica esperando o pastor ficar exortando, bronqueando. Olha, às vezes a pessoa fica me chamando a atenção, ou esperando de mim que eu resolva o problema entre dois irmãos. Mas esse irmão não tinha obediência à Escritura, nem ofendido, nem me ofendeu. Por quê? Porque o certo é o que Jesus ensinou. Você tem um irmão pecar contra você, vai você e ele só. Mas o que acontece? Um irmão faz um pecado, esse irmão ofendido começa a falar para um, começa a falar para o outro, começa a falar para o outro, ele cai no pecado, cai na transgressão, sai da igreja e diz assim: eu saí daquela igreja porque tinha um irmão lá assim, mas ele não falou o que ele semeou antes de sair da igreja, e vai ser condenado. Então, é sério, as coisas do Senhor é muito sério. Por que Jesus disse? Por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Mas e a graça? E a fé? Você é salvo pela graça, mas se você usar a tua boca para falar o que não convém, tu vai ser condenado. Acabou, graça. Graça sem obediência é o quê? Desgraça. É desgraça, sem fome, não tem bênção. Porque a graça é o favor de Deus, é o Espírito Santo te ensinando: olha, teu irmão pecou contra você. Você não vai lá conversar com ele? Por que tu vai falar com outro irmão isso? Por que tu vai ouvir do pastor? A graça fala assim, que é o mover do Espírito Santo te tocando para você chamar aquele irmão em particular, conversar com ele, os dois chorar junto, repreender aquele irmão, conversar com ele. A Bíblia diz que se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão, aleluia. Porque Satanás vai trabalhando naquele coração endurecido para ele ficar no pecado e se afastar da comunhão da igreja. Porque esse negócio da pessoa achar que está com razão e ofender os outros é uma coisa muito triste, tá? E a gente precisa muito assim, a não ser quando a pessoa faz na ignorância, na inocência. Isso a Bíblia diz aqui para perdoar. Quando a pessoa, irmão, te ofende, na sua inocência, sem querer, sei lá, saiu uma coisa que não é daquela pessoa. A Bíblia diz para você também ser cauteloso e ser assim amoroso em perdoar, né? Vamos ler aqui Lucas, versículo 17, 3 e 4, que diz: olhai por vós mesmos. Olha por você, viu? Cuida de você mesmo, olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se é uma condição, é condicional. E se ele se arrepender, perdoa. Jesus disse assim, não disse assim: se teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Ele não disse isso não, ele disse: se teu irmão pecar contra ti e se arrepender, perdoa-lhe. Presta bem atenção neste texto aqui, porque nós vamos ver daqui a pouco ler outro texto, vocês vão lembrar deste. Vocês podem até escrever, porque vai fazer uma ligação de um versículo com este. Presta bem atenção. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo. E Jesus foi muito claro. Se teu irmão durante várias vezes no dia pecar contra você, mas se ele vier para você, chega para você: meu irmão, poxa vida, eu estou até com vergonha, mais uma vez eu venho contra você, me perdoa. Veja o procedimento. O perdão é dado à pessoa que tem uma atitude conforme Jesus ensinou. 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa. Aqui entra o perdão. Mas se ele pegou 7 vezes no dia, ou 3 vezes no dia, nem te deu a mínima, nem ligou para você. Bom, se você se sentiu ofendido, Jesus manda você ir lá conversar com o seu irmão. Aqui tem 2 coisas que Jesus ensina. Bom, veja bem, olhai por vós mesmo. O que Jesus está dizendo? Olhai por vós mesmo. Olha, examina o que está acontecendo contigo. Se teu irmão pecar contra você, examina o que você tem que fazer.
Veja o que você tem que fazer. Às vezes a pessoa está numa igreja e essas coisas não são ensinadas. Aí o procedimento dos membros é tudo assim estrambelhado. Não pode, né? Nós temos que encaixar as coisas. É responsabilidade dos membros quando tem um problema com os dois conversarem. Nem me traga ao ouvido porque fulano, o irmão João, a irmã Maria, ofendeu o Antônio, ou ofendeu aquela irmã. Não. As escrituras mandam os irmãos resolverem entre si. Na primeira vez e na segunda vez com duas testemunhas. Se a pessoa não se arrepender, aí vai trazer a igreja. Isso é humilhante, irmão. É forte demais. Trazer perante a igreja numa reunião, não com os membros, com pessoas de fora, é claro, mas só mesmo sendo só com a igreja, não é fácil não. Olha, irmãos, segundo o procedimento das escrituras, o seu fulano ofendeu o irmão foi a primeira vez, foi a segunda vez com uma testemunha, o irmão não se arrependeu. Perante a igreja, se o irmão não se arrepender, não houver uma reconciliação, a partir de hoje o irmão estará excluído da comunhão, da comunidade dessa igreja. A escritura é forte, ela ensina que aquele irmão que verdadeiramente dizer que é irmão, mas foi o quê? Devasso, avarento, presunçoso, corrupteiro, um monte de coisa, tá banido mesmo, porque essa pessoa, ele vai estragando outras pessoas. Então o cuidado é muito grande, porque uma alma na presença do Senhor, ela é de grande valor. Sim, irmão. Nossa questão, por exemplo, qual a necessidade de trazer diante de toda a igreja? Porque é a terceira oportunidade. É uma oportunidade que a pessoa, na verdade, a igreja vai ficar sabendo, se aquela pessoa não se arrepender do ato perante todos. É claro que isso aí não é uma coisa assim que o pastor deve falar como humilhando, por exemplo, como é que se diz? De forma agressiva ao membro, mas conversar perante a igreja, porque a igreja ela serve de testemunha aqui na terra, né? Porque o problema foi feito assim, diante da pessoa ofendida e aquele que ofendeu. Não houve uma solução, então foi levado uma testemunha. Não houve também uma solução. Então, é trazido perante o pastor, que é a autoridade da igreja acima de todos, assim, só pelo cargo, não porque é maior que ninguém, mas é o responsável, e perante a igreja, que a igreja também, não é? São autoridades de Deus, que vai ouvir a situação, e se houver uma reconciliação, amém. Se não houver, a igreja testemunha que aquela pessoa não se arrependeu. Então, eu acho que é a última instância, né? Como é feito, por exemplo, nos julgamentos em que há questões entre as pessoas, né? O advogado corre a outra instância e mas chega um limite que não tem mais recurso, né? Eu não entendo muito bem, mas eu já ouvi mais ou menos que funciona assim. Então, é igual Deus, né? Ele chama a atenção da gente quando você peca para você se arrepender. Aí passa o tempo, a gente fica meio assim, transgride novamente, o Senhor chama novamente a atenção, mas tem um momento que ele para de falar. É o que nós vamos estudar aqui já. Chega um momento que o Senhor não quer mais perdoar. Você sabia que Deus ele pode reter o perdão, irmãos? Tem muitas pessoas que pensam assim, não, Deus está sempre pronto para perdoar, sim, está pronto para perdoar, mas chega um limite que a pessoa ele peca contra Deus e ele acostuma ao pecado, então o Senhor não quer mais perdoar. Nós vamos ler isso nas Escrituras. Tem isso no Velho Testamento e tem no Novo Testamento. Por isso que, como tem assim na internet, com Deus não se brinca. Vocês vão entender aqui o capítulo 17? Vamos para Mateus também, 18. Vamos recorrer um pouco às Escrituras. O assunto é muito importante para todos nós. Mateus 18. Todos acharam? Versículo 35, que diz assim: assim nos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, Deus não perdoará. Os irmãos bem sabem aqui,
Está se tratando da parábola do credor, né? Um homem devia ao determinado senhor, um rei, e foi perdoado, mas ele não perdoou o seu companheiro, o seu conservo, indivíduo que lhe pegou também uma quantia emprestada e o encerrou na prisão. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou o seu próximo. O que aconteceu? Ele pagou com a mesma moeda. O rei mandou prendê-lo e mandou encarcerá-lo, até que ele pagasse toda a dívida. Então Jesus toma isso e dá uma explicação. Assim, não é? Ele fala, assim vos fará também meu Pai. Deus vai fazer a mesma coisa. Se no coração, lá na alma de vocês, você não perdoar, não é de boca não, hein? É um perdão que você deixa a dívida de lado. Você não quer mais cobrar. Você não quer mais cobrar. Você não quer mais cobrar, você vai esquecer. A pessoa talvez não receber o perdão, mas você não quer mais cobrar. É como se no coração você já está perdoando aquela pessoa, mas ela não recebeu o perdão. O perdão está retido. Presta bem atenção nisso. O perdão fica retido. O perdão não é concedido à pessoa. A pessoa ofendida, lesada, já perdoou, ou seja, não quer cobrar mais a dívida. Nessa passagem aqui vocês vão ver isso. Se vocês quiserem ler em casa, leiam com atenção que o indivíduo ele foi perdoado pelo rei. Ele foi perdoado, mas ele não recebeu o perdão. Por quê? Ele não recebeu o perdão. O coração dele estava duro contra um outro inferior a ele também que lhe devia. Então o que aconteceu? Ele colocou o pobre homem na prisão por causa da dívida, e isso chegou aos ouvidos do rei daquela época, eu não sei qual. Jesus conhecia todas as histórias, ele não estava inventando nenhuma historinha bobinha como tem nas rádios para mostrar a sua palavra. Então aquele rei soube da notícia e mandou buscá-lo. Ele disse assim, não devia, eu nos perdoei a tua dívida? Não devia tu usar de compaixão com o teu amigo? Manda ele para a prisão. O rei perdoou a dívida, mas ele não recebeu. Ficou retido. Vamos lá. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que ficam assim, você tem que perdoar, você tem que perdoar. É porque a pessoa fica magoada e fica falando, fulano fez isso comigo, fulano, pois é, fulano fez assim comigo, pois é, eu estava assim, ele fez isso assim comigo, ele fez assim comigo, e fulana, então fica a cobrança. A pessoa diz que perdoa, mas não perdoa, porque no seu coração fica a cobrança. A pessoa está ali remoendo, ele está amargurado, ele está angustiado, ele está com a raiz da amargura no seu coração. E lá no livro de Hebreus 12 diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus, nos contamine e vos prive da graça de Deus. Então Satanás ele cria os probleminhas entre nós mesmos, mas Deus é poderoso que pela palavra, pela obediência à palavra, nós temos vitória. Não existe vitória se nós não colocarmos em prática a verdade. Se eu não colocar a palavra em prática, que vitória que eu vou ter? O inimigo é derrotado pela palavra. Mas tem coisas, irmãos, que nós, a igreja de hoje, não é como a do passado. A igreja do passado ela colocava em prática determinadas coisas. Paulo não repreendeu Pedro na cara, na face, na presença dos outros. Já pensou? Um varão aqui, um membro, uma varoa que tem uma responsabilidade, eu dar uma repreensão na presença de todo mundo, vai ficar chateado comigo pro resto do ano. Estão capacitados. Mas esse é o certo. Tem irmãos que ficam zangados, aí começam a falar comigo direito, já não sorri. Sabe, Senhor, tem misericórdia. E olha que às vezes a gente não fala assim, a gente fala, dá um conselho aqui, alguma vez cai assim um outro. Mas irmão, nós temos que aprender a se humilhar e receber a exortação. Eu também tenho. Não vou ficar de fora não. Eu também tenho. Eu já ouvi muitas exortações, mas é muito importante nós colocarmos em prática para que Satanás não encontre uma brecha. Depois eu vou mostrar duas passagens do Novo Testamento, pessoas que o perdão lhe foi retido. Eles não receberam. Um recebeu depois, mas outro não. Vamos então, glória a Deus. Nós já lemos aqui o livro de Mateus, não lemos? Amém. Os irmãos entenderam essa passagem aqui do credor? Amém. Posso ir para outro?
Olha, segundo as Escrituras, como nós falamos anteriormente, nós que estamos em obediência devemos ter um coração purificado das mágoas, pronto para perdoar. Mas eu sei que ninguém está tão protegido que o coração não venha a ser ofendido. Porém, nós temos a chave da vitória, a palavra. E através da palavra, os irmãos podem tomar a atitude certa e o mal e o inimigo ser repreendido. Vamos para o livro de Salmos 86. Dá uma lidinha conosco no livro de Salmos, quando fala ali que o Senhor Deus está pronto para perdoar. E nós também devemos estar, não é, irmãos? É muito maravilhosa a palavra, porque se nós somos filhos de Deus, com certeza, nós devemos copiar, como Paulo disse em Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Salmo 86, versículo 5, que diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, aleluia, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então, nosso Deus, Ele está pronto para nos perdoar, aleluia. Vamos também para Isaías. Veja que o coração de Deus é diferente do nosso. Nós ficamos sujeitos a ficar entristecidos à toa, mas o Senhor, Ele só se ira dentro da justiça dele. É uma coisa assim diferente de nós. Nós ficamos irados à toa porque não conseguimos desviar a ira de nós. Às vezes ficamos irados por uma coisa que achamos que foi uma ofensa e não foi nada daquilo. Aí ficamos envergonhados, ficamos assim sem graça, aí passa a ira, aí eu penso assim: ah, Senhor, que vergonha, irei à toa. Mas Deus não, quando Ele chega assim, é porque é na medida exata, é com justiça. Isaías 55, irmãos, versículo 7, que diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele, aleluia. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja que o Senhor convida o homem, quando eu falo homem e mulher, para que deixe o caminho mal, deixe o pecado, e se volte para o Senhor a qualquer momento, a qualquer instante. Deus concede o perdão. Quando a Bíblia diz que Deus concede o perdão, como nós lemos lá em Isaías 1, é porque Ele vai apagar, Ele vai desfazer toda a mancha pecaminosa, ainda que o Satanás fique trazendo a lembrança do pecado na nossa mente, mas lá no livro de Deus não consta mais nada. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 8 ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que os justifica? Ou seja, se Deus lavou o seu filho, o tornou limpo, o santificou, tirou suas culpas, apagou os seus pecados, quem vai lhe acusar mais? Aleluia. Mas muitos cristãos sofrem com isso. Quando vêm para os caminhos do Senhor, a acusação do inimigo constante lhe angustia, lhe perturba. Mas quando ele vem para o culto ou lê a palavra de Deus e depara com uma passagem como esta que nós estamos lendo, ele é liberto do ataque do diabo. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, conhecer é isso, é vir para o estudo, vir para a escola bíblica, e nós aprendemos: opa, Satanás, está aqui escrito, diabo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, aleluia. E está escrito, Satanás, que meu coração, eu estou arrependido há muito tempo, que os meus pecados foram apagados, aleluia. Sai daqui em nome de Jesus, acusador. E ele tem que sair. Veja que tanto aqui como Isaías 1, o Senhor fala: deixe o ir, praticar o bem, aprender a fazer o bem, deixar o mal, e vinde a mim, e arruine, entrem comigo aí, cobra de mim, Senhor, eu quero ser perdoado, que eu larguei todos os meus pecados, estou arrependido. Sim, meu filho, está aqui o perdão, está aqui o seu perdão, lá, olha, bota dentro do seu coração, guarda direitinho o seu perdão, está aí.
Aleluia. É isso que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Agora, Deus pode reter o perdão? Agora vamos entrar num campo minado, difícil. Abre o conosco então. Deuteronômio 29. Oh, glória a Deus. E pastor, está lá no Velho Testamento, pastor. Daqui a pouco eu vou